tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê. E aqui estou eu, de novo, com o meu especial de 1000 inscritos, para ensinar para vocês a fazer mais um chaveirinho. Então, esse vai ser um caracolzinho colorido, olha, todo coloridinho, e ele é muito facinho de fazer. As cores que eu usei foram o azul, o verde e o rosa, e o bege para fazer o corpo, da lã molê. Eu usei lã molê em todos e a agulha 3,5 milímetros, para ficar desse tamanhozinho aqui. Os olhinhos aqui são todos bordados, então não precisa de olhinho de segurança para fazer esse aqui. E como sempre, o meu trabalho é a tradução. Eu traduzi a receita de outra língua, no caso o russo, e eu estou trazendo para vocês. Então, para dar os créditos à artesã, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a receita original e também o link da receita em PDF traduzida, que é o meu trabalho. Então, vamos lá. Bom, vamos iniciar pela parte azul da carapaça do nosso caracol. Eu já estou aqui com a minha linha, a minha agulha 3,5 milímetros. E o que vamos fazer agora? Em vez de fazer um círculo mágico com 6 pontos baixos, como geralmente fazemos, vamos fazer de uma forma mais fácil, que não precisa de arremate. E vai ser melhor para o caracol, porque ele essa parte vai ser bem apertadinha. Então, vamos fazer uma laçada inicial. Feita a laçada inicial, fazemos 2 correntinhas. 2 correntinhas feitas. Vamos aqui, não na primeira, mas na segunda correntinha, ou na primeira correntinha que fizemos. Vamos passar a agulha e fazer 6 pontos baixos. 6 pontos baixos, um para cada ponto de base. Um para cada ponto de base não, perdão. 6 pontos baixos aqui, todos dentro dessa mesma correntinha. Eu já fiz meus 6 pontos baixos aqui dentro da correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora nós vamos fazer da segunda à nona volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Só isso, vai ser muito, muito simples. Então, para fazer, eu vou fazer a segunda aqui com vocês. Nós vamos passar a agulha pelo primeiro ponto, fazer um ponto baixo e marcar esse ponto para a gente não se perder. Eu geralmente uso uma fita de outra cor. Essa fita tá até meio grande, mas eu geralmente uso uma fita de outra cor, que eu acho muito mais fácil se você não tem aqueles marcadores. Fiz meu primeiro ponto, vou fazer mais 5, totalizando 6, né? Um em cada ponto de base. Mas vocês vão reparar que vai começar a fechar o nosso trabalho. Ele vai começar a emborcar para dentro. Então, nós vamos ter que fazer essa volta, virar ele para ficar do lado certo e continuar fazendo as voltas fechadas em pontos baixos até terminarmos a nona volta. Então, eu fiz aqui a segunda, ficou totalmente virado. Vou puxar minha linha para não desmanchar, virar o trabalho para frente para ficar no lado correto. E agora eu vou continuar fazendo da minha terceira à nona volta. São, assim, no caso, até a nona volta, vamos fazer até a nona volta será voltas fechadas em pontos baixos. Então, eu vou continuar as minhas aqui, fora de câmera, e não se esqueçam de sempre marcar o primeiro ponto para não se perderem. Eu vou fazer aqui as minhas voltas fora de câmera, até chegar na nona volta, e quando eu chegar na nona volta, eu venho com vocês para trocarmos de cor. Eu fiz aqui da minha segunda à nona volta, com um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós vamos trocar de cor. O que eu vou fazer para trocar de cor? Eu vou tirar meu marcador aqui. Eu vou desmanchar o último pontinho que eu fiz. E eu vou refazer ele trocando de cor. Eu vou passar aqui minha agulha e pegar uma laçada. Peguei a laçada. Agora eu vou pegar a minha outra cor, a pontinha da minha outra cor. Passar aqui, ó, por baixo da agulha, segurar com o meu dedão, pegar uma laçada com a agulha e passar pelas 2 argolinhas aqui. Então, eu formei o ponto baixo, o último ponto baixo dando a volta e já troquei a cor. Aqui do ladinho, ó, essa cor eu vou fazer um nozinho do verde com o azul, para não desmanchar nem repuxar. Fazer uns 2 nozinhos. Fiz os 2 nozinhos, eu posso cortar o fio azul.
Não é necessário cortar o fio rente, tá? Pode deixar um pouquinho aqui, não tem problema. Agora nós terminamos a 9ª volta, já trocamos o fio, vamos para a 10ª volta. Na 10ª volta, vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, onde tínhamos 6 pontos, vamos ficar com 12. No primeiro ponto da volta, vou passar a minha agulha e eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Eu posso já esconder esses fiozinhos aqui, ó, prender eles com os pontos baixos que eu vou fazer. Eu passo eles aqui pro ladinho e faço os meus 2 pontos baixos em verde no mesmo ponto de base. Dei a escondida aqui, prendi os fios. Vou pegar eles e colocar aqui para trás. Vou enfiar eles aqui dentro da primeira parte. Fiz o primeiro aumento. Você pode marcar se quiser, mas como a gente já trocou de cor, eu vou saber onde começou bem essa volta. Então, eu não vou marcar. Fiz o meu primeiro aumento, eu vou no segundo ponto e vou fazer outro aumento, ou seja, mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou repetir até o final da volta. No final, nós teremos 6 aumentos e teremos 12 pontos nessa volta. Fiz os meus 6 aumentos, estou com 12 pontos na minha 10ª volta. E agora nós vamos fazer da 11ª à 18ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Novamente, né? Várias voltas fechadas em pontos baixos. Então, é a 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e a 18ª. 8 voltas fechadas em pontos baixos. Como sempre, no primeiro ponto aqui eu vou fazer meu ponto baixo. E eu aqui já vou começar a marcar, porque a partir daqui eu começo a me perder se eu não marco o primeiro ponto das voltas. Então, é sempre bom marcar o primeiro ponto. Passei a minha fichinha e vou continuar fazendo aqui as minhas 8 voltas fechadas em pontos baixos. Vou fazer fora de câmera e assim que eu terminar, eu retorno com vocês para trocarmos de cor novamente e fazermos a última parte do casco do nosso caracol. Já terminei aqui da minha 11ª à 18ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora trocar de cor novamente. Nós vamos para a nossa terceira cor, que no meu caso é o rosa. Novamente, eu vou desmanchar esse último pontinho aqui. Vou tirar o meu marcador e eu vou refazer o último ponto trocando a cor. Então, eu puxo uma laçadinha aqui com o verde. Depois, eu pego a minha cor rosa. Vou pegar o meu fio da cor rosa. Passar por baixo da agulha, segurar com o meu dedão e finalizar o ponto baixo com o fio rosa. Pego uma laçada e passo. Assim fica terminado o último ponto da 18ª carreira e já trocamos de cor. Novamente vou dar aquele nozinho, agora com a cor rosa e a verde. E agora começamos a 19ª volta. Na 19ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, repetindo 6 vezes. Então, a volta toda será uma repetição de um ponto baixo e um aumento. Por isso, eu vou pegar aqui meus fiozinhos para prender, colocar eles aqui para o lado, pegar minha agulha e passar no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, prendi o fio. Agora eu vou colocar esses fios aqui para dentro. Não precisa se preocupar em cortar. E vamos continuar fazendo um ponto baixo e um aumento até o final da volta. No final teremos 18 pontos. Terminei minha 19ª volta com um ponto baixo e um aumento repetindo até o final. Nós vamos fazer agora da 20ª à 27ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Serão ali a 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª e 27ª. Então, vão ser mais 8 voltas fechadas em pontos baixos. Pode ver que aqui é um trabalho bem simples. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto no ponto à frente, que vai ser o primeiro ponto da 20ª volta. Vou marcar esse ponto e continuar fazendo aqui as minhas 8 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer fora de câmera
E assim que eu terminar, eu retorno com vocês para terminarmos essa parte do casco do nosso caracol e começarmos o nosso corpinho. Bom, eu já fiz aqui da minha 27ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base, e eu terminei a parte do meu casco do caracol. O que nós vamos fazer agora? Vamos ir no ponto à frente, já até tirei meu marcador. Vamos no ponto à frente, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio longo o suficiente para costurarmos tanto essa parte aqui no corpo depois, quanto para enrolarmos aqui o casco, para ele ficar assim, enroladinho. Cortei o meu fio, eu vou deixar reservado, né? Vou deixar paradinha essa peça aqui, não vou fechar ela ainda, e eu vou começar a fazer o corpinho junto com vocês. Estou aqui com o meu fio bege para fazer o corpinho do nosso caracol, e vamos fazer o começo igual fizemos no rabinho. Nós vamos fazer uma laçada inicial, 2 correntinhas. Fizemos a laçada inicial, as 2 correntinhas, voltamos na segunda correntinha a partir da agulha e fazemos 6 pontos baixos dentro da própria correntinha. E é um ponto que substitui o círculo mágico e faz com que a gente não precise fazer nenhum arremate depois. Não precisamos prender esse fio aqui depois, é só fazermos sem nos preocuparmos. Terminei aqui os meus 6. Você pode puxar esse fio aqui também para apertar aqui para fechar e vai ficar fechadinho sem nenhum buraquinho. Fiz os meus 6 pontos baixos. Nós vamos fazer agora a segunda volta. E na segunda volta, vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no terceiro ponto. Então, neste ponto aqui, um ponto, no segundo outro ponto, e no terceiro, um aumento. Então, vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto, fazer meu primeiro ponto baixo e marcar também esse primeiro ponto da volta. Fiz o primeiro ponto, vou fazer aqui o segundo no próximo ponto. E agora no terceiro, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando o aumento. E vamos repetir isso só mais uma vez, mais 2 pontos baixos individuais e o aumento. Fiz minha volta com 2 pontos baixos e um aumento repetindo 2 vezes. Vou virar aqui meu trabalho para ele ficar bem certinho. E eu vou para a próxima volta, que é a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no quarto ponto. Então, é só um aumento em relação à volta anterior. No primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo. E no terceiro, o último ponto baixo individual. Agora, no quarto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Fiz aqui 3 pontos baixos e o aumento. Agora eu vou repetir só mais uma vez. Mais 3 pontos baixos e mais um aumento. Fiz aqui a minha terceira volta, com 2 repetições de 3 pontos baixos e um aumento. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer 12 voltas fechadas em pontos baixos. Da quarta à 15ª volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer as minhas fora de câmera. Lembrando sempre, marquem o primeiro ponto. E agora é só continuar fazendo 12 voltas fechadas em pontos baixos. Quando eu chegar na minha 15ª, eu retorno com vocês. Terminei aqui da minha quarta à 15ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer agora a 16ª volta. Na 16ª volta, vamos começar com um ponto baixo individual, 3 aumentos seguidos, então um aumento no primeiro ponto, no segundo, no terceiro, e terminaremos com 6 pontos baixos individuais. Vou fazer aqui como vocês, ó. No primeiro ponto, passamos a nossa agulha e fazemos um ponto baixo. E no meu caso, já está marcadinho aqui com a fitinha. Agora, 3 aumentos seguidos. Então, 2 pontos baixos no ponto à frente, no mesmo ponto do ponto à frente.
Fiz meu primeiro aumento. No próximo ponto, novamente, 2 pontos baixos no mesmo ponto. E para finalizar, mais 2 pontos baixos no ponto à frente. Fizemos assim 3 aumentos. Começamos com um ponto baixo individual, fizemos 3 aumentos. E agora, vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o fim da carreira, que serão 6 pontos baixos. No final, ficaremos com 13 pontos. Fiz meu primeiro ponto baixo de 6. Vou fazer mais 5 até totalizar ali os 6 até chegar no final da volta. Cheguei aqui no final da minha volta de número 16. Agora vamos para a 17ª volta. Na 17ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base para começar, depois 2 aumentos, um do lado do outro, e 8 pontos baixos individuais para finalizar. Então, vou fazer aqui com vocês. Começamos com 3 pontos baixos individuais. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e já marco, meu já está marcado aqui com a fitinha. Vou no segundo ponto, faço um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Iniciei aqui com meus 3 pontos baixos individuais. Agora, neste ponto aqui à frente, nesses 2 pontos à frente, vamos fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto e 2 pontos baixos no segundo ponto, formando 2 aumentos. Fiz meus 2 aumentos, como podem ver, 2 pontos baixos no mesmo ponto, em 2 pontos. Vamos terminar com 8 pontos baixos individuais. Então, no ponto seguinte aqui, vou fazer um ponto baixo e vai ser o primeiro dos meus 8. Vou fazer até o final. Fiz aqui os meus últimos 8 pontos baixos individuais, terminamos a 17ª volta. Agora vamos fazer a 18ª, 19ª e 20ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos fazer 3 voltas fechadas em pontos baixos. E só falar que a partir da volta de número 16, que é que começamos a fazer pontos altos, que começamos a fazer aumentos, essa é a parte da cabeça. Essa parte aqui embaixo é a do corpo e estamos fazendo agora a cabecinha, que vai ficar tipo uma bolinha no nosso caracol, como eu mostrei pra vocês aqui no original. Então, até aqui mais ou menos é a volta de número 15, e a partir daqui é 16, que faz essa parte da cabecinha. Então, vou fazer aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos, a 18ª, 19ª e a 20ª. E eu vou fazer fora de câmera, assim que eu terminar eu retorno com vocês para continuarmos o nosso caracolzinho. Então, 3 voltas fechadas em pontos baixos e não esqueçam sempre de marcar o primeiro ponto. Fiz aqui da minha 18ª a 20ª volta, fiz a 18ª, 19ª e 20ª, com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer agora a 21ª volta. E nela nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto, uma diminuição usando os 2 próximos pontos e repetiremos 5 vezes. Ficaremos aqui com 10 pontos no final. Então, tínhamos 15 pontos, vamos ficar com 10. No primeiro ponto aqui, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, no primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçadinha com a agulha, passo por essas 3 argolinhas. E assim eu fiz uma diminuição normalzinha. Você pode também fazer a invisível se você souber como fazer e quiser. Agora, novamente, próximo ponto. Um ponto baixo, individual. Nos 2 próximos fazemos a diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E novamente nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição e repetir até o final dessa volta. Fiz aqui a minha 21ª volta com um ponto baixo, uma diminuição, repetindo até o final. Eu vou agora puxar o meu fio. Eu vou dar uma reservadinha aqui, porque o que eu vou fazer? Tem um jeito que eu gosto para fazer o bordado, que é prender a linha aqui dentro primeiro, para ela não ficar aparecendo por fora. Então, eu vou pegar
o meu fio que eu vou usar para bordar o rostinho do meu caracol. No meu caso, eu vou usar um fio preto de fio Anne preto, porque eu achei que a lã molê fica muito grossa para fazer esse trabalho. Vou pegar meu fio preto, minha agulha de tapeceiro. Peguei o fio preto, passei na agulha de tapeceiro. Eu vou puxar aqui para baixo o rostinho do meu caracol. E eu vou passar a minha agulha por dentro de uma dessas argolinhas aqui atrás, ó. Espero que a câmera esteja focando bem. Uma dessas argolinhas aqui atrás. A agulha ela não aparece do outro lado. Não aparece aqui do outro lado. Vou passar por dentro dessa argolinha até quase chegar no final da linha. E vou fazer 3 nozinhos aqui. 2 a 3 nozinhos para ficar bem firme. Ó, dá pra ver que você não consegue ver a linha aqui desse lado. Mas eu vou passar a minha linha por dentro de qualquer buraquinho aqui para sair do outro lado e vai ficar reservada essa linha para fazermos o bordado. Passei, vai ficar reservado. Quem já viu vários dos meus vídeos sabe que eu gosto de fazer assim porque eu acho mais fácil na hora de esconder a linha. Fiz isso, terminei a minha 21ª volta e agora vamos fazer a 22ª e última volta do corpo do nosso caracol. Nós vamos fazer na 22ª volta 5 diminuições seguidas. Então, 5 diminuições uma após a outra, até ficar bem fechadinho aqui essa cabeça. Então, eu vou fazer esse processo da seguinte forma. Eu vou fazer umas 3 diminuições, eu vou parar, colocar um pouquinho de enchimento na cabeça e continuar fazendo as últimas 2 diminuições. A primeira diminuição eu vou fazer aqui com vocês, ó. Passo a agulha no primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha no segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a argola, com a agulha e passo pelas 3 argolinhas. Novamente, passo aqui a agulha pelo próximo ponto. Pelo ponto seguinte, puxo as laçadas. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Na verdade, vamos fazer mais um aqui. Fiz os 3, eu acho que até dá pra fazer os últimos 2 e ainda vai ficar um buraquinho suficiente pra colocarmos o enchimento na cabecinha. Então, eu vou fazer aqui os últimos 2, as minhas 2 últimas diminuições. Me desculpem por estar gaguejando tanto, eu não sei o que tá acontecendo com a minha língua. E vou terminar aqui a minha 22ª e última volta da cabecinha do nosso caracol. Terminei. Vou fazer uma correntinha, ou você pode fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, mas eu vou só fazer uma correntinha mesmo. E cortar um fio só longo o suficiente para podermos fechar esse buraquinho. Cortei meu fio, eu vou tirar aqui meu marcador, que já não é mais necessário. Tirei meu marcador, meu fiozinho esse aqui está reservado. O que eu vou fazer agora? Nós vamos ver qual é a parte da frente do rostinho, que é a parte maior aqui. Vai ser a parte da frente do rostinho do nosso caracol. E eu vou colocar o meu enchimento. Para colocar o enchimento e o enchimento não pegar nessa parte aqui, o que eu fiz no meu primeiro? Eu segurei aqui bem forte. Não bem forte, mas eu segurei aqui. E eu fui colocando o enchimento dentro da cabecinha. Eu coloquei o enchimento. Eu vou colocar um pouquinho mais ainda, na verdade. Nós vamos ter que deixar bem certinho a parte da frente. Pra onde vai ficar a parte da frente. Ó, eu segurei aqui. Eu ajeito o enchimento. Depois nós vamos fechar aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento aqui. E já vou fechar com vocês. Já coloquei bastante enchimento aqui. Pegou só na parte dessa bolinha aqui, que é a parte do rostinho. Da cabecinha do nosso caracol. Vou passar meu fio, o bege, pela minha agulha de tapeceiro. Passei pela agulha de tapeceiro, vamos fechar aqui. O que eu faço para fechar geralmente? Eu venho no ponto à frente e eu passo a minha agulha apenas por essa argolinha de trás, de fora no caso. Passo aqui minha agulha pela argolinha de trás, vou no próximo ponto e faço a mesma coisa, apenas por essa argolinha de trás. E vou até finalizar os meus 5 pontinhos aqui. Finalizei meus 5 pontos, fecho bem. Fechei bem aqui.
Vou dar aquele nozinho de costura para garantir que não vai abrir essa costura. Faço uns 2 nozinhos só, não preciso fazer muitos. Passo a minha agulha por dentro do buraco e saio em qualquer outro ponto. Pode até ser no corpo, não tem problema. Saio aqui em qualquer outro ponto e eu corto o meu fio. Aqui na frente vocês podem ver que ainda está reservadinho o meu fio preto. Então eu vou passar ele pela minha agulha de tapeceiro e fazer o bordadinho do rosto. O bordado do rosto você pode fazer do jeito que você quiser. Eu preferi fazer completamente bordado o meu caracol, mas no original a autora da receita ela colocou umas pérolazinhas aqui, ela costurou umas pérolazinhas e fez uma boquinha. Mas eu preferi fazer assim, um olhinho bem, eu não sei, eu achei que ficou mais bonitinho, mais facinho de fazer também, do que costurar pérolas. Então eu vou fazer aqui com vocês a mesma coisa, é só olhar e copiar. Não sei porque eu fiz assim, ficou meio estranho. Eu devia ter feito mais parecidinho com esse aqui. Mas não tem problema, eu vou refazer depois. Eu vou deixar, na verdade eu vou deixar assim mesmo. Vai ficar engraçadinho. Eu devia ter ficado mais delicadinho, eu não sei porque eu fiz assim. Ele ficou meio estranho. Não tem problema. Eu vou passar a minha linha aqui pra trás, um ponto que ele não vai aparecer depois, ó. Aqui atrás. Eu ainda não fiz o arremate, tá? Não fiz o nozinho ainda. Vou passar aqui pra trás e aqui eu vou fazer o nozinho. Os 2 nozinhos de costura. Por que eu vou fazer aqui atrás? Porque na hora de costurar o casco do nosso caracol, não vai aparecer essa costurinha aqui. Então não tem problema. Fiz meus 2 nozinhos e escondo a linha aqui dentro. Fiz aqui o rostinho do meu caracol, ficou super estranho, mas eu não sei porque eu fiz assim, mas vai ficar assim agora. Vou pegar o casco que a gente reservou antes. Vou passar a minha linha rosa por dentro da agulha de tapeceiro. Agora essa parte aqui eu vou reservar no cantinho e nós vamos trabalhar com essa aqui. O que eu fiz no meu primeiro casco? Essa parte azul não vamos colocar enchimento nenhum. A parte verde nós vamos colocar só um pouquinho de enchimento. A gente vai reservar só um pouquinho de enchimento e colocar lá na parte verde. Ela vai ficar mais ou menos durinha. Agora, na parte rosa, nós vamos colocar bem mais enchimento. Coloquei bem mais enchimento na parte rosa, na parte verde só um pouquinho. E agora nós vamos dobrar. Primeiro eu vou passar essa minha linha rosa por dentro desse ponto aqui. E por dentro dessa parte rosa, eu vou sair lá na parte verde. Garanto que não vai estar assim esticado essa linha, que não vai repuxar ali em cima, ó. Não vai fazer assim, tá? Ela tem que estar leve. Vou pegar a parte azul e dobrar aqui pro meio do verde. Do jeito que eu fiz nesse primeiro. Dobro aqui pro meio do verde e eu vou costurar só essa pontinha aqui, ó. Acho que vai ficar um pouco difícil de ver, mas vou tentar fazer assim de uma forma que dê pra vocês verem bem. Puxa, sempre com cuidado para não repuxar aqui em cima. Ó. Puxei. E dei uma leve prendida no azul aqui. Agora eu vou continuar dando mais uns pontinhos para ficar bem preto. Não precisa se preocupar que esse rosa não vai aparecer muito, tá? Segurem aqui, dá uma puxadinha. Aqui eu vou fazer um nozinho de costura. Isso aqui não precisa fazer muitos nozinhos, pode ser só um.
Na verdade, eu vou fazer 2, que eu acho até eu acho melhor. Eu sou meio paranoica com nozinhos, é por isso que eu dou vários nozinhos. Eu sempre acho que vai desmanchar. Pronto. Agora, nós vamos dobrar novamente. E essa parte azul, ela vai chegar aqui no final da parte rosa. Vai ficar um pouquinho difícil de fazer essa parte, mas não tem problema. Ela vai chegar aqui. Então, nós vamos passar o nosso fio rosa lá para essa parte. Lá para cima da parte rosa mesmo. Vou tirar da parte verde e vou passar lá para a parte rosa. Dobrei a parte azul. E agora eu vou prender a parte azul na parte rosa. Esse finalzinho da parte azul na parte rosa. Peço perdão pelos gatos, aqui é incontrolável. Eu tento, mas não dá pra controlar os gatos. Os gatos, eles controlam a casa, não eu controlo eles. Quando ela quer... eles gostam de aparecer na câmera também. Não gostam de ficar... Essa aqui é a minha gata preta petita, eles gostam de aparecer na câmera também. Bom, terminei aqui, prendi, vou fazer o meu nozinho no cantinho aqui. Parte do casco, você pode até colocar um pouquinho mais para baixo, se preferir, que o meu ficou bem mais para baixo, ficou quase na ponta ali, não tem problema, o meu primeiro. Agora, sem fechar isso aqui, a gente não vai fechar, nós vamos direto no corpinho. Colocar o corpinho bem certinho. Essa parte nós vamos encostar e prender aqui. Bem assim. Eu vou costurar essa parte de baixo aqui no caracol também, igual eu fiz aqui, ó, eu costurei essa parte de baixo toda no caracol, a volta inteira, e depois eu prendi só a parte de cima na cabecinha do caracol. Eu vou fazer a mesma coisa com este aqui. Eu vou pegar a minha agulha, eu vou levar ela lá pra pontinha aqui, acertar bem onde eu quero que fique o meu caracol. Aqui a gente pode até dar uma esticadinha, tá? Se você achar que ficou muito para baixo a cabeça, você dá uma esticadinha e vai ficar certinho. E agora eu vou costurar a minha parte rosa no corpinho. Aqui você vai costurar da forma que você acha melhor. Tem gente que gosta de costurar de uma forma, tem gente que gosta de costurar de outra. E quando estiver chegando no finalzinho, se você achar que é necessário colocar mais enchimento no caracol, você coloque mais enchimento no caracol. Eu vou costurar a minha parte aqui fora de câmera, porque ela é um pouco complicada de costurar mostrando ela. E assim que eu terminar, eu retorno com vocês só pra mostrar como eu prendi aqui na cabeça. E finalizar o vídeo, porque é só basicamente isso que nós vamos fazer pra terminar o nosso caracol. Depois vocês só decidem onde vão colocar a parte do chaveiro. Que podem ver aqui nesse original que eu coloquei aqui em cima do casco. Mas vocês podem colocar na cabecinha também. É só escolher o lugar que vocês acham que fica melhor colocar a parte do chaveiro. Então é isso, eu vou costurar aqui a parte do casco. Na verdade, acho que eu vou até terminar o vídeo por aqui. Eu vou costurar o meu casco no caracol, costurar essa parte da cabecinha aqui e finalizar o vídeo com vocês aqui. Isso é o que eu queria trazer pra vocês. Lembrando que a receita original não foi eu que fiz, eu só traduzo elas, eu dou os créditos à artesã. Ali na descrição do vídeo está os créditos, eu deixo o link onde eu encontro a receita original. Eu deixo o link da receita em PDF. E eu espero que tenham gostado. Peço o like de vocês no vídeo, que comentem alguma coisa se vocês gostaram ou se não gostaram, ou que acham que pode melhorar. Se quiser me dar umas dicas de técnicas ou até pedir alguma coisa especial, podem pedir pra mim também. Pode deixar nos comentários se vocês quiserem. Me sigam no Instagram. E é isso. Até a próxima aula.